Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Ok. Eu já pensei em uma outra situação aqui também nesse tempo. Certo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá. Algumas coisas que eu vi, por exemplo, tem essa parte aqui de restrição ou deficiência temporária ou permanente, que a gente vai precisar adicionar, mas isso aqui é coisa simples, nada que impacte. Outra coisa que eu notei, que aqui já é uma coisa para que a gente precisa saber, é que tem aqui dois modelos de requisição de diárias. Um é de servidor e servidor acompanhante, que seria o caso que a gente está trabalhando, mas logo aqui embaixo também tem acompanhante não servidor. Aí a gente vai considerar esse caso também, porque eu lembro que eu tinha perguntado, e aí tinham me dito que não existiria a possibilidade da pessoa que está cadastrando a solicitação não ser servidor. Mas pelo que está aqui no documento, essa possibilidade existe de alguém solicitar para uma pessoa que não é servidor. Tem que acompanhante não servidor e colaborador eventual. Aí a gente tem que decidir se esse cenário aqui vai entrar no nosso sistema ou se a gente só vai cobrir o primeiro caso. Por enquanto, só o primeiro caso. Tá, mas a gente precisa saber se esse aqui em algum momento vai ser incluído, É provável. porque senão vai É algumas coisas provável. E vai ser impactado. quem cadastra isso aí não vai ser o acompanhante, não vai fazer esse pedido aí. Alguém deve cadastrar para ele. A pessoa que está Algum solicitando. servidor, né? Isso. Pois é. Só Mas que aí você no tem que caso ter. como está hoje no sistema, não existe essa possibilidade. E aí a Tem que gente ter vai ter mais que um formulário alterar. lá para o acompanhante, né? A gente teria que ter lá alguma parte de cadastrar para acompanhante. E aí, quando for acompanhante, eu suponho que a pessoa vai ter direito de preencher o nome, CPF, endereço, o que hoje não existe no caso do servidor. O servidor ele já pega automaticamente de quem está logado no sistema. Uhum. Ah, Então, mas e se deixar isso lá para um outro momento? Isso é uma exceção, pode ficar para outro momento, né? não, sim, pode ficar para outro momento, mas é bom a gente saber o que vai ser feito, se isso aqui vai entrar ou não, porque isso daqui impacta no que vai ser desenvolvido. Uhum. Provavelmente vai, porque tem casos em que a pessoa tem algum tipo de deficiência, e é nesses casos em que tem o acompanhante, né? Ou, por exemplo, no caso do colaborador eventual, que é alguém que é um terceiro. Então, Mas isso aí é a exceção da regra. Isso aí vai entrar posteriormente no sistema. Não precisa ser agora, senão a gente vai. não, aqui a gente só está definindo. Uhum. Uhum. Aí, outra coisa que eu vi também é que, cadê? Aqui é pelo outro documento. Essa parte aqui de missão, ela não entra na solicitação de diária. Pelo que eu vi, essa parte aqui de missão é uma coisa específica da polícia. E aí, como em tese esse sistema ele seria para ser meio que genérico, né, para ser vendido para vários órgãos, aí
veio essa dúvida. A gente vai incluir essa parte de tipo de missão na solicitação de diária? Porque vendo aqui, por exemplo, eu estou até com outros modelos aqui abertos e todos eles se parecem muito. Então, tem essa parte aqui de dizer qual é o meio de transporte, a justificativa, todos se parecem bastante, mas nenhum deles tem essa parte de tipo de missão para definir o que vai ser a missão. Só tem lá poderia ser colocado na justificativa. Assim, o objetivo desse módulo agora, inicialmente, é atender a polícia científica. Aí, há a possibilidade de vender para outros órgãos? Sim. E eu acredito que esses outros órgãos, eles vão ter também as informações específicas, assim como a polícia científica tem. Mas agora, inicialmente, é para atender a polícia científica. Então, tem que ter isso aí, sim. Certo. Aí, mais outra coisa que eu notei, o que deve impactar bastante na parte do cálculo, é que aqui no modelo de diárias, tá local entre parênteses locais. Uhum, Ou seja, pode ser vários locais. uhum. Pode passar de uma cidade para outra, né? Sim, o que faz total diferença. Sim, Porque, verdade. primeiro que na nossa tela, ele só coloca um local. Então, acho que a gente já teria que mudar. E aí, mudando para ter vários locais, aí vem outro questionamento. Como é que a gente faz o cálculo desses locais? Porque a gente tem aqui a tabela de valores, né? Então, por exemplo, pode ser que tenha uma viagem que seja para outro estado, mas aí ao longo do caminho ele vai passar pelo Pará, né? Vai continuar no Pará, vai ter diárias aqui no Pará. E aí, nesse caso, contaria o período que ele está no Pará com a diária do Pará, e a partir do momento que ele saísse do Pará, seria a diária do outro estado? Tá, o decreto ele fala que é de acordo com o período de afastamento. Ele especifica que o período de afastamento é enquanto ele está fora do local de trabalho dele. Então, eu estou em Belém, eu trabalho em Belém, na Polícia Científica. Eu saí de Belém e passei por vários estados, seja qual for. Voltei para Belém. O cálculo segue a data de saída e data de retorno, Tá, mas indiferente qual vai ser o valor indiferente utilizado para dos locais multiplicar? de localidade. Mas qual vai ser o valor utilizado para multiplicar? Da tabela que tu fala. Sim, porque vamos supor que ele passou 7 dias no Pará e um dia no Tocantins. Tu vai usar o valor do Pará ou do Tocantins? Eu creio que seria uma outra diária. Não seria a mesma diária. Mas se for na mesma viagem, Porque quando fala locais, não seria a mesma diária, a mesma regra. porque aqui, ó, é no mesmo documento que ele faz a solicitação. Locais de destino, e tem cidade e estado. Gente, eu chamei o Fabrício aqui para ele ajudar nessa questão aí, porque Essa daí, é, se puder repetir agora aqui para ele, para nós. Eu Tranquilo. já, Ele já tá autori... aí? eu já autorizei aqui ele entrar, deve estar carregando lá para ele. Beleza. Porque senão essa parte vai complicar mais a regra, né, do cálculo. isso também é uma exceção, né, da regra. Não sei, mas ainda que seja, a gente tem que ter isso planejado, né? Esse que é o problema. Eles estão sendo extremamente genéricos nessas listas que estão enviando. E quando chegar lá, eles vão começar a pedir tudo mais específico. Esse que é o problema. Eu estou visualizando esse E aí entra cenário. como sustentação, né? É,
Seria bom também, Carol, não sei se é possível, a gente conseguir mais documentos desse aqui. Cadê? Bom dia, pessoal. Bom dia, Oi, Fabrício. Bom dia, Fabrício, bom Fabrício. dia. Hum. Pode repetir para ele, por favor, Cleona. Fabrício, surgiu uma dúvida aqui, porque eu notei que aqui no anexo de requisição de diárias é permitido adicionar mais de um destino, que inclui tanto cidade quanto estado. E aí, na hora de fazer o cálculo, a gente faz o cálculo de acordo com o destino dessa pessoa. Então, se for um destino dentro do estado do Pará, vai ser um valor X. Se for fora do estado, vai ser um valor Y. Só que aí, como a gente tem vários destinos, surgiu a dúvida no caso de se a pessoa faz uma viagem onde ela passa um período no Pará e outro período fora do Pará. Seria considerado o período que ele está dentro do Pará, a diária do Pará, e depois a diária de outro estado, ou iria contar direto a diária de outro estado, entendeu? Seria essa a dúvida. Olha, eu acho que isso é muito técnico para. Acho que tem que perguntar isso. Tem que perguntar isso, porque tem alguns casos, principalmente no funcionalismo público, né, que, que conta pelo que é o mais vantajoso para o servidor, né? E aí, no caso, o mais vantajoso seria contar todo o período com ele fora, né? Sim, já Principalmente considerando nessa outro situação estado, né? misto. Isso, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Cadê o Fernando? Tá aí, Carol? Não, não está aqui. Mas eu estou registrando a reunião para eu depois gerar. Essa é uma questão de questionar, né, o cliente. Então, eu vou Isso. gerar depois um documento e aí eu te passo. Mas eu Isso, aí acredito, eu, formalmente. que não vai ser só essa dúvida aí, não, porque a gente iniciou agora e os meninos estão no alinhamento para a próxima sprint. Perfeito. E lendo esse decreto aí, né? E aí a gente está percebendo que o que foi enviado lá nas listas de requisitos anteriores está muito genérico. E aqui tem todas as especificações, muita coisa específica. Aí a questão é, a gente olha para o decreto agora, com todas essas coisas específicas, ou olha para a lista de requisitos com tudo genérico, atende o que está lá e depois vai. Aí o problema de atender depois é que possivelmente vai ter muito retrabalho, né? Não sei. Eu acho que é complicado. Essa lista de requisitos, ela chegou a ser aprovada pelo cliente, Carol? Mas foram eles que enviaram, Fabrício. Foram eles que enviaram? Sim, Então segue a lista de requisitos, Carol. Foram eles que enviaram, entendeu? E capaz, posteriormente, caso eles peçam, né? Logicamente que a gente vai olhar a lista de requisitos, tá? À sombra do decreto. mas esse Tá? decreto foi enviado por eles também, né? No último documento Não, que pois é, tu enviou. quando eu te falo a sombra do decreto, é o quê? É que a gente vai olhar a lista de requisitos, tá? Não, não descumprindo, se ela tiver alguma coisa que descumpra o decreto, né? Aí sim eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos. Mas eles enviaram, a gente vai ter que seguir o que eles enviaram. Aí eles vão Entendeu? dizer, Se eles não, acham... mas a gente enviou o decreto também. Vocês não leram o decreto? Carol, mas assim, quando tu diz que o cliente que mandou os requisitos, teve alguém da nossa equipe coletando os requisitos com o cliente? Não, não, não. Ou Isso Não, o aí, foi. cliente mandou. isso aí é o cenário dos sonhos, lembra?
Mas aí tá. Então foi o cliente que mandou, mas eles têm alguma equipe técnica lá ou foi. Não, eles têm no CPC, eles têm uma equipe técnica, eles não têm só a equipe técnica da diária, eles têm uma equipe técnica, inclusive, de TI lá. Pois é, a minha dúvida seria essa, tipo, se foi alguém técnico que produziu esses Não, requisitos. eles tem equipe técnica de TI lá, sim. Só que Não, não teve é uma que equipe existe a técnica equipe nossa técnica de junto. TI e existe a pergunta que o Cleo não fez, se foi uma pessoa técnica que fez isso. É, Tá? São Sim, perguntas sim, diferentes. Se sim, foi uma pessoa técnica. E não teve uma sim. pessoa da nossa equipe técnica também coletando esses requisitos. Não Perfeito. conhecia Aí nenhum. é outra coisa. Da nossa equipe técnica, não. Tá? Mas sim, teve um analista deles que fizeram, que levantou isso, entendeu? Agora, esse questionamento, e, Carol, sobre o decreto, tá? É um questionamento que eu posso fazer também, tá? Já O para ficar decreto. registrado desde agora, para evitar esse tipo de Uhum. questionamento que tu estás falando. Deixa eu falar, a gente enviou o decreto, a gente fala, olha, mas o decreto é bem maior do que a lista de requisitos. Sim. Vamos nos sim. basear na lista? Se eles falarem sim, aí já não vai caber, tá? Questionamentos a respeito se foi genérico demais, se não foi genérico, tá? E Uhum. aí a gente já se resguarda. Concordo. Ah, seria uma boa. Mas aí tu consegue dar um retorno pra gente quando? Assim que tu me enviar o documento, assim que Beleza. tu me Tem, envia o documento que tem eu envio. outra. O que eu estou tentando te explicar é um aprendizado que eu tive no nosso módulo do contrato, tá? A Uhum. gente perguntar e devolver, e às vezes cria um cenário que às vezes o Carlos não consegue falar o que eu te repassei, entendeu? Às vezes dá um telefone sem fio, não é nem por nada, porque isso é do ser humano mesmo, tá? Sim, Então é melhor a gente concordo. fazer tudo bonitinho por escrito, que a gente não vai ter problema. Se eles questionarem, o sistema está genérico demais. Não, 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 não. Tá aqui, olha. Vocês responderam nesse documento falando que era para se basear pela lista de requisitos. E nós questionamos antes, falando que o decreto era mais completo. É porque, assim, sendo bem sincero, eu acho muito difícil construir alguma coisa baseada naquela lista de requisitos. A gente vai Pode até fazer. construir, mas vai ser cheio de defeitos, cheio de problema, com um monte de Eu coisa. acho que não vai atender o que eles querem. Eles podem até ter dito que queriam aquilo, mas eu acredito que eles não querem aquilo. Conhecendo Também como o acho. cliente é, eu acho que eles não querem aquilo. E aí, como que eles precisam? É Mas de a um lista de modo requisitos de. está tão ruim assim, Tá bem ruim. Tá muito ruim. Porque porque não se tem muita tiver, coisa técnica, porque Fabrício, não se tem uma tiver visão ruim a técnica. lista de requisitos, aí eu repasso para o cliente. Eu falo, olha, a lista de requisitos não está boa. A equipe analisou, Foi não justamente gostou. por isso que eu perguntei se foi alguém técnico que fez, porque na Foi. minha visão foi só alguém interessado pelo sistema que foi dando as ideias do que queria que tivesse, entendeu? Nananina não. Nananina não. Eu conheço a pessoa que fez. Eu estou Eu dizendo conheço a da pessoa que minha fez visão, vendo os e requisitos, ela, porque não tem inclusive, nada muito bem por isso, descrito. o meu susto, entendeu? Porque eu conheço a pessoa que fez, eu sei que é analista e eu sei que é um analista super competente. Por isso que é o meu susto, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu acho que O que é que que eu está posso fazer? acontecendo. O que é que eu posso fazer, tá? Eu vou entrar em contato com o cliente, a gente manda essas perguntas, tá, Carol? Eu entro em Uhum. contato com o cliente ali direto, tá? Logicamente eu não vou fazer isso por escrito. Eu repasso isso e formalmente o que o cliente me passou. Eu falo, ó, a equipe está achando que está deficiente, que não é isso que vocês querem, tá? E aí o coordenador deles lá é que vai decidir, meu amigo.
Mas você tem que Ele falar vai assim, reanalisar. que tá deficiente por motivo qual? É que nós pegamos a lista de requisitos e o decreto. Se você fizer essa mesma comparação, você vai ver o porquê que a gente está tendo essa conclusão. Agora, se eles disserem, a gente enviou o decreto por enviar, não olha o decreto, não faz sentido agora. Aí, beleza, vai fazer sentido a lista de requisitos. Agora, se eles disserem, não, o decreto é importante, enfim. Aí, Uma dúvida, realmente, Carol, porque às vezes é tanta coisa que eu acabo passando, tá? O decreto ele foi enviado juntamente com a lista de requisitos ou a lista de requisitos foi enviada antes do decreto? houveram algumas fases. A primeira lista de requisitos foi a que o Alan enviou lá no início do ano, falando, Bacana. Carol, é isso aqui. Aí, o próprio Sebastião leu e disse, é impossível fazer alguma coisa com o que está aqui. Mesmo Tá. assim, o Alan disse que tinha que fazer. Eu fui atrás de informações pela internet, conversei com o Carlos também foi atrás, foi gerada uma documentação. Quando eu finalizei essa documentação, o Alan me enviou uma outra lista de requisitos. Com base nessa outra lista de requisitos, deu para ver algo mais palpável. Mas mesmo assim, eu vi que não estava ali completo. Mesmo assim, eu fui lá e fiz os requisitos funcionais, as histórias de usuários, e começamos a fazer alguma coisa, a codificação inicial, com base nessa lista de requisitos. O Ah, Alan começou a codificar o back-end, tirando algumas dúvidas com o Carlos. Logo em seguida, o Cleonor entrou no projeto. Em seguida, não, demorou um pouquinho, porque, enfim. Aí ele veio para fazer a parte do front-end, para agilizar algumas entregas. Só que quando o Cleonor veio, ele, assim, no back-end já tinha algumas deficiências, mas quando o Cleonor veio, ele já veio com uma visão também, não, mas a gente já veio com uma visão mais crítica, né? entendi. E antes disso, o Carlos e o Alan já tinham reunido para esmiuçar a lista de requisitos e que foi que gerou uma documentação que foi enviada para ti. Não, Foi essa numa última reunião. documentação que veio enviada para mim, que eu te enviei, que veio o Sim, decreto, foi aí que tá? veio o Veio o decreto, na decreto, veio a resposta resposta, deles. veio a resposta deles e não veio lista de requisitos. Vocês já estão trabalhando na lista de requisitos anterior ao Isso, decreto, exato. Isso, exato. tá? Tá bom. Não veio lista de Agora requisitos, vamos, veio só a resposta deles. tá? Não, Só que agora, então agora é um questionamento válido. Falar, olha, a lista de requisitos de vocês, de acordo com esse decreto aqui, a equipe analisou e está achando defasada. Eu mas peço para refazer. assim, Fabrício, agora a gente está trabalhando com os requisitos que a gente fez baseado no próprio decreto. E eu acho que esse seria Ah, o cenário ideal, bem, bacana, porque eles bacana. a gente não vai fazer um sistema que vai contra o decreto, eles não vão poder ter esse sistema. Concorda Show de bola. comigo? Concordo. Então, toda a regra que a gente precisa não é a polícia que vai definir. Já está definido. Eles podem querer algumas coisas mais específicas, até como eu estava falando para a Carol aqui, que tem uma certa situação aqui que é específica da polícia. Mas todo o resto, todas as outras regras, já está definido. Então, qual que é a Concordo. minha sugestão para a gente ter agilidade e melhorar esses requisitos? É a gente seguir o decreto. A gente faz todo o sistema não pensando na Polícia Civil, mas a gente faz primeiro pensando no decreto. A gente deixa tudo certinho, de acordo com o que está no decreto, funcionando de acordo com o que foi definido aqui. E aí, quando estiver pronto, a gente vê quais são as particularidades da polícia, implementa no sistema também e depois mostra para eles. E aí eles vão ver, vão testar e vão vir com as melhorias que eles vão querer que a gente faça. Concordo. Só um ponto, tá? Só um ponto. Deixa a visão técnica, eu concordo em número de grau contigo, tá? Só acho que nós deveríamos avisar, Sim, isso tá? mesmo. Por isso que eu estou falando. Vamos fazer dessa forma, Carol, tá? Pega essas dúvidas, entendeu? Eu levo, tá? Primeiro que formalmente, tá? Eu falo, olha,
tem algumas coisas que no decreto está, que não estão nesta lista de requisitos. Nós iremos seguir o decreto, tá? Ponto. Caso eles reclamem, não foi obedecida ali, nós avisamos que nós iríamos seguir o decreto. Para justamente, porque a Cabal, ela tem mais tempo comigo com contato com o cliente. Ela sabe que às vezes acontece. Às vezes o ego da pessoa é enorme. Ela não quer Verdade, admitir que ela errou. verdade. Então ela vai chegar e vai falar, vocês não fizeram o que eu mandei. E a gente vai falar, tá errado. Ele fala, não importa, vocês não fizeram o que eu mandei. Ou então não me Isso, avisaram, entendeu? Então, Sim. o que eu tô falando para vocês é para a gente nos resguardar. Só isso. Não é que não tô falando que a gente não tem. Vamos seguir. Mas vamos nos resguardar. Fazer tudo direitinho, bonitinho, entendeu? Para evitar, o que eu estou tentando evitar, Carol, é que ocorra o que ocorreu com o nosso módulo de contrato. Eu também, O cliente Fabrício. chegar, Eu também. do cliente chegar e falar assim, não tá bom, mas peraí, não tá bom o quê? Vocês pediram isso. Aí o Fernando chegava lá, o cliente falava na minha cara e na cara dele, na minha cara não chegou a falar, mas já falou para a cara dele, não, isso aqui está errado. Pô, mas o cara pediu. Eu estou sendo chata com esses requisitos desde o primeiro envio que o Alan fez. Eu estou sendo resistente, eu estou sendo chata, justamente por conta dessa Pois lição que a é, gente teve com esse módulo de gestão aí. perfeito. Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem que agir transparente. Concordo. Só sendo transparente com eles, sabe? É não dando chance para eles falarem besteira do nosso trabalho. Conhecendo, eu vi o cara chamando a atenção do Fernando para o Alan, dizendo que Sim, não tinha sido feito o que ele pediu, é. tinha sido feito, estava inclusive gravado, e ele mesmo assim falou que não tinha sido feito. Na cara dele, na cara. Por isso que, por exemplo, Carlos, Mesmo a gente eu se estou evitando, resguardando, essa situação eu não estou evitando, e eu estou evitando, inclusive, Carlos, tá? Essa questão de falar assim, mas na reunião tal a gente falou, não, vamos fazer formal. Formal. Olha, o decreto é isso. Nós estamos seguindo o decreto. Tem algum problema? Aí, geralmente, pelo que eu conheço, o cara vai falar, não, segue o decreto. Aí tem alguma coisa a mais no decreto que ele, por algum motivo, não concorde, ou que o diretor dele não concorde, acha que por algum motivo é inconstitucional, não vai ser aplicado, é irrelevante ou alguma coisa, aí ele vai querer culpar a gente. Aí eu vou falar, não, meu amigo, você aqui falou que era para seguir o decreto. Se o seu coordenador falou que isso aqui não tem que ser aplicado no caso concreto, bacana, peça a modificação, que aí é entendimento. Mas não é falha do nosso trabalho. Tá? Eu acho que é esse o caminho mais viável para se seguir. Beleza, mas enquanto isso, vamos seguir aqui com o decreto, né? Isso. E Agora, vamos Carol, formalizar. seria interessante fazer também o seguinte: fazer o cliente acompanhar essa evolução de requisitos. Tá? Então, por exemplo, a gente está seguindo ali, a gente teve um requisitos básicos, foi que eles mandaram lá, tá? Sim. E a gente vai fazer algumas evoluções nesses requisitos. Então, seria interessante, quando nós começarmos a evoluir esses requisitos, tá? Tu pedir para o Fernando atualizar e a gente vai enviando atualizado, entendeu? Olha, a lista de requisitos que veio básica, o item 4.1, nós fizemos uma alteração aqui para ficar de acordo com esse decreto. Entendeu? Só para poder evoluir de uma forma mais tranquila. Eu mesma estou fazendo isso
Show de A bola. frente E aí, o que a desse gente módulo faz? aí. Terminou uma sprint, manda para eles, entendeu? A lista, não manda efetivamente. Terminou, manda a sprint, manda a lista atualizada. Olha, tá dessa forma aqui, tá? E quando finalizar, aí sim, como o Cleonor falou, eles pedem as alterações, então as coisas da melhor forma que eles compreenderem. Tá, mas em paralelo, tu vais formalizar isso para o cliente. Olha, vamos seguir o decreto, ou então tu vais primeiro Vamos, perguntar. vou Tu vais formalizar. perguntar se eles querem assim ou. Não, 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 não. Eu não vou perguntar, eu vou formalizar. Ah, E, beleza. logicamente que eu vou lá, vou, eu vou lá, eu vou conversar, entendeu? Mas eu quero formalizar, Tá, tá? entendi. Lá e falar assim, olha, nós vamos seguir, tá? O decreto, que tem algumas coisas que a lista de requisitos está, eu não vou falar nem deficiente, vamos falar, está incompleta, tá? Tem alguns brancos, até para não doer Uhum, o ego de quem fez isso. uhum. E depois disso, Carol, é fazer, entendeu? E ir atualizando. Conforme eles forem aprovando, entendeu? Depois eles não podem reclamar que a gente não deixou de fazer algo, ou então que eles não sabem que a gente estava fazendo algo. Até porque eles vão Uhum. estar aprovando ali de maneira. Aprovando as sprints. Tá bom? Fechou. Combinado. Mais alguma dúvida? Aí tu vai anotando as dúvidas, tá, Carol? Essa dúvida das diárias aí, eu realmente. Não é que eu não imagine, eu tenho um entendimento. Só que eu não tenho segurança para falar que esse é o mesmo entendimento deles. Tá? E eu não vou correr esse risco. Porque aí depois é outro entendimento, aí tu fala, o Fabrício falou que é. Uhum. Tem outra Tá dúvida bom? aí, Cleonor, que tu consigas lembrar que o Fabrício possa Hum, ajudar? Deixa eu ver. Acho que não, por enquanto não. Oi? Por enquanto não. Tem essa parte aqui também, que eu estou vendo aqui, né, o modelo de requisição de diário do servidor, Uhum. e aqui não tem a informação de dados bancários, igual como tem aqui, no de acompanhante não servidor. Isso eu achei estranho também. Eles não preenchem os Porque dados quando é bancários, servidor, ele não vai preencher, a gente vai puxar de uma integração. É. só que no nosso caso está definido que ele pode escolher qual é a agência e quanto que ele quer receber. De servidor? Isso, de servidor. A gente vai. Como é que é? É porque, no nosso caso, quando é servidor, a gente já consegue puxar esses dados, né? Beleza. Uhum. Só que o que foi definido é que pode ter mais de um dado bancário para esse servidor, e aí ele vai ter a possibilidade de escolher para onde ir esse dinheiro, entendeu? Qual conta utilizar. É isso mesmo, Fabrício? Ainda não compreendi o que tu falar. Também Quando é não. servidor, ele vai puxar automaticamente. Isso. Ou ele pode escolher da onde ele vai receber. É isso que você está falando? Não, não, não. Quando é servidor, a gente vai buscar as informações de dados bancários desse servidor, Uhum. e aí ele pode ter mais de um dado bancário lá no sistema que vai puxar. Tá. E aí ele teria a opção de escolher para onde que ele iria querer receber, entendeu? Aí eu só quero saber se é isso mesmo, porque pelo modelo aqui não tem nada definindo o dado bancário, então não sei como é que ele iria receber em outra conta usando esse modelo aqui, por exemplo. Entendeu? Tu tá falando como é que ele iria informar, né? Não, é porque vendo Procurando, aqui né? o modelo que tem, eu não vejo como ele conseguiria fazer o que hoje daria para fazer no nosso sistema, entendeu? Aí eu só quero saber se realmente é isso mesmo, se vai ter essa possibilidade dele escolher para qual conta ele vai querer receber essa diária.
Mas isso aí é decisão administrativa. Isso está no requisito lá, já. É, Sim, Mas isso é acho que decisão. pois não é, eu pesa, só eu acho quero que não. confirmar se é isso mesmo. Isso aí isso é um questionamento também a se fazer. Se existe essa possibilidade, tá? Dele escolher. Se ele já tem um dado bancário lá cadastrado, então se ele tem mais de um dado bancário cadastrado, dele escolher, tá? Qual é a conta? Se é a conta principal, se é a conta de recebimento, entendeu? Sim. É porque Isso hoje aí. já tá no nosso requisito, está definido dessa forma, entendeu? Eu só estou questionando porque pelo modelo aqui, eu não sei como isso seria possível. Pode ser Mas que essa informação vá em outro despacho, um outro Pois é, documento, né? Um comprovante dentro do processo. pode ser Não dentro necessariamente dentro de uma decisão de pagamento, entendeu? é Lá porque aqui do do não financeiro. acompanhante ele tem explícito aqui, ó, dados bancários, agência e conta. É porque o acompanhante, ele nem sempre é servidor, né? Sim, sim. Tanto que, olha, Aí, pois é, acompanhante não isso é outra coisa, servidor. por exemplo, que não tinha sido definido, que teria a Isso. possibilidade de um não servidor ser requisitar a diária também. Na verdade, requisitar a diária para um não servidor. Entendi. Fabrício, esse é um ponto aí que na lista de requisitos não tem, eles nem tocam nessa possibilidade de acompanhante, tá? Lá na lista de requisitos, eles dizem que não pode nem ter a possibilidade do servidor fazer o cadastro manual, ele já tem que puxar as informações todas lá dessa informação do Então, SIG-RH. eles falam que não tem a possibilidade de ter um acompanhante não servidor, né? Não, eles não falam que não tem a possibilidade, mas eles não mencionam essa possibilidade, que o decreto Entendi. está mencionando aqui. Entendi. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. Pessoal, deixa eu entrar aqui no carro. Eu estou pegando aqui a minha filhinha. Vou entrar aqui no carro e Tranquilo, continuo a reunião, tá bom? tranquilo, Muito bom. Fabrício. Aqui, Carlos, ficou mais claro aquela. Lembra daquela questão que a gente estava falando sobre o número sequencial? Uhum. Quando ele anexa o documento, acho que ele já vai ser obrigado a preencher esse valor sequencial. Eu até vi aqui, ó, eu consultei o próprio que eles mandaram no outro documento, o número do pai. Aí aparece aqui no sistema. Então, acho que aí essa outra dúvida também para a gente perguntar para o Fabrício. Se todo documento anexado deve estar incluso aqui nesse sistema. Aí, de novo, se a gente for seguir o decreto, acredito que sim, porque aqui está com asterisco. Informar o sequencial pai do anexo apresentado. Então, pelo decreto, é obrigatório. Aí, outra coisa que eu imagino que a gente vai ter que fazer também é adicionar uma forma de visualizar o documento lá na tela também. Porque quando for para a chefia analisar, né, acho que seria bom ela Sem ter não que fazer o precisar. download, né? Isso, não precisar fazer o download, conseguir visualizar direto da tela. Seria uma boa mesmo.
Aí, tipo, justamente o que falta nos requisitos são esses pequenos detalhes, entendeu? Que fazem toda a diferença. A gente tem um norte do que seguir com os requisitos, mas não tem nada concreto do que a gente vai construir de fato. Né? A pessoa que escreveu, ela não consegue imaginar que nós não entendemos nada do negócio que ela está ali escrevendo, com certo domínio, e a gente jamais vai conseguir imaginar os mesmos sinais que estão passando pela cabeça dela. Então, eu imagino que tinha sido esse o caso, né? Ok, pessoal. Desculpa que eu estava realmente pegando a Bia aqui. Sim. Tá. Só para eu entender, que eu não vai para o papel, mas eu preciso entender, tá? Na lista de requisitos dele, eles não falam de acompanhantes que não são servidores. Nem fala de acompanhante. Nem É. fala de acompanhantes, tá? Só que aí tu quer tirar uma dúvida, porque lá no decreto está falando que o acompanhante ele tem que indicar a conta bancária. Não, Tá? não, calma, é que são duas coisas diferentes. Tá. Uma, eu só queria confirmar uma informação de que Tá. realmente o servidor pode escolher o dado bancário que ele vai receber a diária. Tá. Aí, por que essa dúvida surgiu? Porque olhando o modelo de servidor ou servidor acompanhante, não existe nada para preencher aqui relacionado a dados bancários. Por isso que surgiu essa dúvida para mim. Mas, de acordo com os requisitos, está descrito que ele pode, entendeu? Essa é uma questão. Os requisitos que eles enviaram, na realidade, Os né? requisitos que eles enviaram, isso. Falando Tá que o descrito. acompanhante, que o servidor pode escolher o dado bancário. Entendi. Aí, com relação ao acompanhante, essa é uma informação que eu vi pelo decreto, mas que não estava sequer descrito nos nossos requisitos, entendeu? Aí, inclusive, eu não sei dizer, a Carol disse que estava, mas eu não lembro. Se foi definido que não teria como o não servidor requisitar uma diária. Eu lembro que o Alan, que estava fazendo back-end, ele me disse que não teria essa possibilidade. Mas aí eu não sei como é que está exatamente nos requisitos, mas essa é outra questão, de que não está bem definida essa parte de acompanhante. E aqui no decreto existe. E é uma parte importante, caso a gente precise desenvolver no futuro. Com certeza. Eu acho que isso aí, Carol, a gente mata essa dúvida colocando lá, entendeu? Se na polícia científica é permitido acompanhante receberem diárias. Tá? Não servidor. Pronto. E é para seguir Já... as normas do decreto em relação a isso. Isso. Tá? Porque aí, caso eles falem que não pode, que realmente não pode, tá? Que é vedado ao não servidor ou servidor acompanhante receber a diária, quando ele está só acompanhando, já é um trabalho a menos para desenvolver, né? É uma coisa que a gente pode colocar no sprint lá na frente, tá? Dificilmente não necessariamente não vai ter essa possibilidade aí, porque o decreto diz que o acompanhante vai receber, inclusive ele diz que o valor da diária do acompanhante é igual à diária do acompanhado. E esse decreto ele é exclusivo para a polícia científica, né? Não, ele é do Estado. É do Estado. Agora eu já não acho tão dificilmente não, Carlos, porque isso aí depende de uma decisão administrativa. Tem órgão que entende como a gente estava conversando aquele dia, né, sobre região metropolitana, né, Santarém, região metropolitana de Belém. Tinha órgão que isso era meio bagunçado, que dependia do coordenador a decisão, né? Assim como essa questão do acompanhante receber ou não, né? Eu acho que depende muito do coordenador, porque esse decreto ele só dá possibilidade de coisa complementar, e tem um artigo lá, né? O artigo que fala que o secretário
de planejamento, administração e tal, pode fazer expedição de atos normativos complementares. Entendi. Só que aí teria que ser, por exemplo, a SEGUP, né? Que é vinculada a Polícia Civil, é vinculada à SEGUP. Aí teria que ser o secretário da SEGUP para expedir um normativo complementar, dizendo, ó, aqui não pode, o acompanhante não recebe. Entendi. Tem uma outra questão também, eu não lembro nem como que a gente tinha deixado definido, Uhum. mas é na geração da portaria. Porque Entendi. aqui na geração da portaria, uma viagem, né, pode ter vários servidores. E aí a gente estava discutindo como que a gente iria juntar essa informação de quais servidores foram na mesma viagem ou não, para colocar na mesma portaria, entendeu? Porque hoje, quando a gente vai solicitar diária, eu não consigo colocar na solicitação da diária outros servidores também. Eu faço só a solicitação da minha diária. E aí a outra pessoa vai fazer a solicitação da diária dela. Pois é, pelo que eles estavam pelo que eles estavam me falando, essa solicitação de diária, tá? Quando ela é feita, isso é uma pergunta e é importante, tá, Carol, para a gente saber se essa solicitação de diária, quando é feita no PAI, se ela é feita de forma dividida no PAI, não no nosso sistema. Ou se eles incluem logo todos os servidores, né? Numa Pois única. é, porque se eles incluírem todos os servidores, tá? O que eles me falaram que eles iam tentar fazer lá. E agora aqui é extraoficialmente, tá falando para vocês. Eles iriam startar o processo no PAI, tá? Processo normal no PAI, né? Startou o processo lá. O sistema, todo o processo ia correr no nosso sistema. E ao final eles iam exportar todos os documentos e jogar tudo no PAI, assinado. Tá? Pela última pessoa que assinasse, ele ia lá e assinar, e era isso que ele ia fazer. Tá? Só tem que verificar se neste caso se tem um número de PAI único, porque se tiver, a gente pode vincular um número de um processo. Aqui ele não deu assinado esse documento, mas na verdade eu não sei se isso daqui é do... Deixa eu ver, que eu até consultei. Isso é do próprio pai, né? Ele assina no pai o documento. Prestação de contas de diária. Eu não sei se essa assinatura aqui... Eu já me perdi. Se essa assinatura aqui é desses dois aqui, eu acho que é. Então tem aqui, Fabrício, ó. Pois é. Só que aí só tem que saber o seguinte, Bruno, se é o mesmo número de PAI. Porque se for diferente, a gente vai estar no da estaca zero. Como é que a gente vai reunir? Sim, então. Tá? Eu acho. Isso é uma coisa muito importante para ser definida também. Eu, Fabrício, acho que eles devem fazer só num processo. Porque no próprio PAI, senão ia ter o quê? 15 portarias, 10 portarias, se fosse 10 servidores? Exatamente, foi justamente esse questionamento que eu levantei também, porque se uma viagem com várias pessoas, vão ter que ser vários documentos. Ou então, outra coisa que poderia acontecer é que se uma pessoa cadastrar um objetivo diferente, qual é o objetivo que a gente vai usar de fato? Se cada um coloca um objetivo. Porque cidade, diária, período e objetivo é único. Sim. Então, se a gente der a possibilidade de cada um digitar o seu objetivo, colocar o seu período, colocar a sua cidade já é um pouco mais difícil, né? Porque a pessoa errar assim, aí já pode até ser reprovado como suspeita de fraude, mas o objetivo é muito provável que
cada um escreva da sua forma. Qual foi o objetivo da viagem? Concordo contigo. Só que aqui no documento só existe um objetivo. Então, do que deu a entender para mim é Mas que esse logo na objetivo, primeira... ele vai ficar editável ou ele vai ficar um objetivo no sistema que você Esse vai só objetivo selecionar? eu acredito que seja a parte de justificativa. Pois é, mas ele é editável Editável para quem? para o servidor que está fazendo a requisição da diária. Acho que a gente tinha definido que não poderia editar mais nada, né, Carlos? Depois que... Não, editar que eu estou te falando é na requisição. Ele vai descrever o objetivo ou ele vai Sim, só é um campo de selecionar? texto aberto. Não, é um campo de texto aberto. Mas aí é muito complicado. Porque- Mesmo se o cara faça a mesma coisa, ele vai errar algumas palavras. Ele vai ficar Então, diferente. Pô. o que a gente tinha, eu lembro que a gente cogitou a possibilidade de fazer essa vinculação aí dos servidores na hora de gerar a portaria no ato de aprovação pela chefia. Então, a chefia, ela vai, junto às solicitações que fazem parte da mesma missão, a portaria, e gera uma portaria única. pois é, cara, mas aí entra justamente essa questão, porque se são várias solicitações, vão ter vários objetivos. Só que na portaria só existe um objetivo. E aí, qual que vai ser o objetivo usado? Vai juntar todos os objetivos em um só? Vai ser o chefe que vai descrever o objetivo? Um campo, na hora que o cara está fazendo a junção, coloca um campo para ficar um objetivo único. Entendeu? Entendi. Na hora que está fazendo a junção, coloca um campo, objetivo principal da missão. Até porque, sei lá, tu tá com... Não, se bem que geralmente vai ser a mesma missão quando é assim, né? Coloca um objetivo default que vai ser definido pela chefia, no momento de juntar. Isso, no momento que ele estiver juntando os servidores que fizeram parte da missão, a gente pode colocar uma flagzinha, definir como objetivo principal, entendeu? Aí ele clica e quando ele juntar o servidor, ele já junta com aquele objetivo como sendo principal. Isso. Aí vai um objetivo único para a portaria. Mas ainda assim, o que eu penso é, tipo, portaria. A gente está falando de portaria, né? Pela minha vivência lá no GPrev, quando você gera uma portaria, você não gera uma portaria em conjunto para uma galera. Por exemplo, pensão, aposentadoria, não vai, né? É uma portaria para um ex-segurado e aí tem os dependentes. Cada dependente tem o seu número de portaria. Mas não, esse aqui é o documento que eles mandaram pra gente, Carlos. Tem vários aqui. O que eu pensei é que esse documento era um documento de exemplo. Mas é justamente o exemplo que a gente deveria seguir. Um exemplo esdrúxulo, talvez. Mas, enfim, Mas a aí... quantidade de múltiplos se resolve com essa questão de juntar lá no momento da aprovação, junta os servidores que vão fazer parte da mesma portaria, já que vai ter múltiplos servidores, múltiplas solicitações numa mesma portaria, coloca um objetivo único default que a chefia vai definir. A gente destrava essa questão. Eu acho que a grande pergunta também que a gente tem que fazer é a seguinte: antes disso, é saber se o processo aberto, tá? Se ele é unitário. Eu acho melhor. Ou se ele é dividido. Se ele for unitário, já resolve essa questão da portaria, que a gente já sabe que é basicamente uma portaria. Inclusive... Ou mesmo que sejam várias, para a gente vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Porque a gente já vai estar todo mundo vinculado dentro daquele pai. Mas a gente vai pegar essa informação do pai? Não. Eles vão gerar o número de processo pai. Entendeu? Então, aquele servidor lá, quando ele for cadastrar no sistema, ele vai cadastrar bonitinho, tá? Cadastrou requisição de portaria, entendeu?
quando o servidor for recepcionar, fazer a recepção, ele faz a recepção e ele já vai gerar o número do pai, entendeu? Então, ele já vai incluir naquele processo o número do pai, entendeu? Naquela requisição. Conseguiu compreender ou não? Ou eu fiquei... No caso, se fosse todo mundo no mesmo pai, a gente já colocaria a possibilidade de adicionar mais pessoas logo no cadastro da solicitação. Seria isso? Aí a gente tem que perguntar quando é que vai ser gerado esse número do pai, né? Que vai ser no cadastro. Ele teria que cadastrar o número do pai na solicitação, né? Isso. Mas aí teria que saber, Carlos, o seguinte: quando vai ser gerado esse número de pai, entendeu? Pois é. Seria gerado na solicitação ou seria gerado na recepção do servidor. Quando eu te falo recepção do servidor, é recepção do servidor que vai dar andamento ao processo de diária, entendeu? Não o servidor que está solicitando a diária. Sim, é porque senão teria que ter o pai já, né? Na hora que ele vai cadastrar. Pois é. Se fosse o servidor, ele ia ter que gerar um número de processo no pai e depois gerar de novo uma requisição. Creio que eles não vão querer fazer isso. Eu creio que o processo seja por memorando, né? O cara vai, cria um memorando, aí ele vai no protocolo administrativo do órgão e protocola esse pedido de diária. Isso aí. Pelo menos era assim que funcionava no IGPREV quando... Você está falando via protocolo, né? Sim, o protocolo... Carol, na lista de requisitos, Carol, na lista de requisitos, o servidor, quem está solicitando a diária, vai solicitar diretamente no sistema. O servidor que está fazendo a diária, é ele que alimenta no sistema, o que vai alimentar no sistema é quem recepciona esse processo. Olha, na lista de requisitos menciona o servidor. O servidor solicitante. Ele mesmo como solicitante. Aí a gente não vai ter número de pai. Esse número Mas de aí pai a gente não sabe se antes dessa solicitação... Não, mas se bem que deve ter um processo lá dentro, né? Lógico. Ele tem que, antes de criar a solicitação no sistema, criar o pai, né? Para fazer... Pois é. Aí eu não sei se esse processo lá dentro é definido, né? Isso. E isso sim seria uma solicitação, um esclarecimento assim enorme. Porque a gente já vai falar para eles, isso aí é regra deles, entendeu? Até mesmo para eles fazerem o funcionamento em relação ao sistema. Tá? De falar o seguinte: olha, tem que gerar o número do pai. Aí eles vão falar para o servidor o seguinte: você vai ter que protocolar aqui fisicamente isso. Ou então, não vai protocolar fisicamente. Você vai juntar no sistema e, posteriormente, o servidor que receber, ele vai montar o processo no pai e depois vai colocar no sistema. Isso para a gente é de suma importância. E, Fabrício, Oi. seria possível a gente ter acesso a como funciona essa solicitação hoje, ter ali o documento preenchido? Lógico, só solicitar. Pois é, porque eu acho que seria de grande utilidade, entendeu? A gente ter esses documentos justamente para ver como foi que a pessoa solicitou, como foi que foi gerada a portaria depois. E aí... O processo completo que você está falando, Isso, né? o processo completo, justamente para a gente ter essa visão de como é que funciona hoje em dia para eles, porque eu não tenho ideia ainda de como é que funciona para eles. Concordo contigo. E aí, se a gente vai estar fazendo o sistema para eles, é muito importante a gente saber como é que eles atuam hoje. E aí, se for possível ainda, ter também, pegar exemplos diferentes. Então, a gente pega ali um exemplo de um servidor, pega um exemplo de um servidor que foi com acompanhante, pega ali um exemplo que ele foi
para fora do estado, que teve várias localidades, entendeu? Ver assim, diferentes cenários para a gente analisar como é que aconteceu. Pois é, aí seria interessante, nessa solicitação, Carol, desses exemplos, tá? A gente já esclarecer, né? O exemplo que a gente quer. Tá, olha, eu quero de um servidor aqui uma solicitação comum. Eu quero de um servidor que foi com um acompanhante. Eu quero de um servidor que ele saiu do estado e foi para outro estado, entendeu? Sim. Seria interessante. Mas aí, como eu estou falando para vocês, a gente tem que colocar isso no papel, né? Sim. Seria interessante a gente colocar no papel para formalizar. Ok. Mais alguma dúvida, meus amigos? Por enquanto é isso. Pelo menos da minha parte. Por enquanto, né, Cleno? Por enquanto. E quanto mais a gente fuça, mais coisa a gente encontra. Mas eu vou falar lá no CPC o seguinte: olha, o nosso técnico, Cleonor, nosso programador, falou que era uma porcaria a lista de requisitos que enviaram para ele. Ainda bem que vai cair nas costas de Cleonor. Pode colocar pior, lá. que literalmente eu conheço a pessoa. E ela é analista, viu? Não, mas assim, Fabrício, Tô é até porque assustado. Tô até assustado, juro para vocês. e isso não é um trabalho de uma pessoa só. Entendeu? Não é trabalho de uma pessoa só. Uma pessoa da equilíbrio técnica também deveria estar em contato com essa outra pessoa de lá. Também. Mas ainda que a pessoa pode ser o melhor analista, mas para uma pessoa só juntar todos os requisitos desse sistema aqui e descrever para a gente, eu acho muito difícil. Isso não é um módulo, isso é um sistema. É um e a gente fica tratando como módulo como se fosse algo pequeno. Sim. E esse sistema tem regras de negócios muito específicas e bem criteriosas, que se fugir alguma coisa, enfim, não mais esse cálculo aí de diárias, isso aí é bem delicado. É bem complicado. Não, mas eu vou falar de forma, agora tirando a brincadeira, eu vou falar de forma bem sutil, tá? Não precisa dar um feedback com certeza aí para essa pessoa. Pode dizer que a gente, depois que eles mandaram o decreto, a gente analisou o decreto e viu que tinha muitas coisas descritas no decreto que não estavam descritas Perfeito, nos mas aí que foi justamente isso que aí. aconteceu. Não, mas aí a Carol sabe que eu tenho jogo de cintura para falar as coisas. A pessoa entende que eu quero falar, mas eu não dou a oportunidade dela achar que ela está ofendida. Mas eu falo. Então, relaxa, que isso aí eu sei, eu vou falar, entendeu? Mas, só para deixar alinhado, tá, Carol? A gente vai mandar os questionamentos, tá? Eu vou falar essa questão da lista de requisitos. A gente vai atualizar, eu vou ver se eu alinho logo essa questão da lista de requisitos para a gente mandar depois do sprint, né? A lista atualizada para eles irem acompanhando, tá? E tu me mandas os questionamentos, tá bom? Tá, E ok. aí eu mando para eles, tá? E os exemplos também. Pois é, eu vou pensar aqui nos exemplos, aí se tu quiser algum exemplo aí também, caso eu vou falar para o Alan também, para a gente pegar esses cenários assim de regras específicas para a gente entender como é que vai funcionar. Perfeito, pessoal. Tá bom? Obrigada, Estou à Fabrício. disposição. Qualquer coisa, só me chamar. Tá logo. Obrigada. Então, Vai é isso. continuar aqui? Já encerrou também, Cleonor, tuas dúvidas? Sim. Cara, eu esqueci de perguntar essa parte aqui do arquivo, mas essa parte que eu acho que é quase certo, né? Que aqui no decreto, ó,
tem o anexo do arquivo, e aí a pessoa deve colocar o anexo sequencial do pai também. Aí eu só ia perguntar se todos seriam obrigatórios, mas eu imagino que sim. Hum. Mas pode ser para mais uma dúvida para a gente enviar. Ou não, não sei. Sim. É porque tem já alguma coisa descrita assim lá. Aí agora eu só Uhum. estou batendo aqui. Aí eu acho que era disso que se tratava, aquele requisito do sequencial pai. Entendi. Aí hoje, o que eu fiz lá do anexo de documento, a pessoa iria colocar qual é o tipo de documento e não o sequencial do pai. Entendi. Plano, em relação ao planejamento de vocês, como é que foi? Então, a gente está discutindo justamente essas coisas, o que vai mudar. O Alan está trabalhando na parte do cálculo agora. Tem algumas partes do front também que estavam pendentes, que ele ficou de resolver também, que era do tipo de deslocamento, tipo de missão. E aí eu vou ver se eu já deixo mocado no back-end um endpoint para retornar os dados bancários do servidor, porque isso vai precisar de uma integração, só que ainda não existe essa integração. E aí eu vou deixar mocado lá no back-end mesmo para não precisar alterar no front quando acontecer essa integração, entendeu? Aí depois ele só altera lá quando for fazer a integração e já fica tudo certo. Só que assim, a gente ainda tá na parte de levantamento de requisitos. Então, a gente vai desenvolvendo enquanto vai descobrindo os requisitos. Aí é meio difícil de ter uma visão assim mais geral do planejamento, entendeu? Acho que nesse momento não precisa ser, não precisa ser geral, tem que ser focado na sprint, nessa próxima aí que vem, entendeu? No que Sim. vocês conseguiriam entregar, eu ainda vou também fazer um relatório para o Sebastião com base nessa reunião de hoje. Tá aqui, como é que tu queres que a gente entregue valor com essa situação aqui? Mas a gente já tem que ir tentando pensar dessa forma, na entrega de valor aí que quer. Sim, não, pois é, a gente estava até discutindo, eu e Alan, que a gente vai tentar resolver logo o que tem pendente para subir a tela de solicitação de diária, já para ter alguma coisa para o Sebastião ver também, Beleza. entendeu? Então, para essa Igual a sprint cara agora, dele. eu acho que seria isso, de já ter lá a tela fazendo o cadastro da solicitação, ainda que não esteja com as regras certas, mas a gente vai ver se já sobe alguma coisa para ele ver o que está sendo produzido, tanto pelo front-end quanto pelo back-end. Beleza. Então, a ideia é essa, ir ajustando esses detalhes que a gente vai vendo e subir a tela. Beleza. Perfeito. Tá, eu vou gerar um documento já a partir dessa reunião, vou passar para vocês validarem antes de passar para o Fabrício. Em paralelo a isso, você tenta pensar nos cenários que você quer que eles enviem para a gente juntar tudo num só documento e enviar para ele. Sim. Tá bom? Beleza. Fechou, então, gente. Fechou. Obrigada, bom almoço. Até mais. Bom Bom, almoço. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.